Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de Êxodo e hoje vamos estudar o capítulo 13, 14 e 15. Se você já leu, acompanhe comigo essa explicação. Se você não leu, depois desse vídeo, leia capítulo 13, 14 e 15. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu já falei em outros vídeos, é de ouvir o trecho da Bíblia quando eu estou no carro. Faça isso também. Capítulo 13, o capítulo 12 termina com a saída do povo e as leis de Deus referente à Páscoa. Agora no capítulo 13, começa dizendo assim: E disse o Senhor a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Aqui nós já vamos perceber Deus trabalhando com a nação a questão do primeiro, das primícias. E isso é muito importante, porque Deus está começando uma revelação que lá no Novo Testamento Jesus vai dizer de forma tão clara e tão direta que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus, se Ele não for o primeiro, Ele nunca vai ser o segundo na minha vida e na sua vida. Então Ele fala da consagração do primogênito, como que isso é importante. Então Ele traz essa instrução e Deus, Ele ordena que todo primogênito seja consagrado. E aí ele vai trazer no verso 2, o verso 2, ele fala sobre essa consagração, e o verso 3. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia, o dia que vocês saíram do Egito. Quando Deus, e aqui no Velho Testamento, nessa primeira parte do Pentateuco, Deus vai estabelecendo alguns momentos que devem ser lembrados. E aqui Deus está dizendo assim, vocês vão celebrar o dia que Deus libertou vocês do Egito. Isso é importantíssimo. Você tem talvez uma data que marcou a sua vida, algo que Deus fez. Traga isso à memória. Lembra do que Jeremias disse? Jeremias vai dizendo em Lamentações, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão lembrar desse dia. E aí ele vai estabelecer, a partir do verso 3, ele vai estabelecer aqui, ó, comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não coma nada fermentado. Ele está estabelecendo aqui a festa dos pães asmos. Até o verso 10, ele vai trazendo orientações de como vai ser essa festa, né? Ele diz assim, cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Então Deus quer que esse momento na vida dele seja um memorial. Aprenda a levantar memoriais na sua vida, de feitos de Deus, de aquilo que Deus fez. Do verso 11 ao verso 16, é orientação sobre a consagração dos primogênitos e a libertação deles do Egito. Olha o verso 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Novamente Deus fala do primogênito, e é Deus treinando, ensinando o povo. Deus tem que ser o primeiro. Ei, Deus tem que ser o primeiro na minha vida e na sua vida. E aí, nós chegamos no verso 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus escolhe um caminho mais longo, porque o povo não está preparado. Talvez Deus tenha um caminho mais rápido para as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida, mas isso depende de preparo. Preparo. Marque isso aí na sua Bíblia. Preparo. Tem caminhos mais curtos. Eles são mais difíceis. As guerras são mais sangrentas. As guerras são difíceis. Mas tem um caminho fácil. Mas Deus só vai nos levar por esse caminho, não fácil, mais rápido. Perdão, não fácil, rápido. Mas Deus só vai nos levar por esse caminho mais rápido quando nós estamos preparados. Preparados. E aí, ó, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Lembra lá em Gênesis, quando eu dei ênfase nisso, eu disse, olha a fé de José. Ele está dizendo, um dia Deus vai visitar o povo. E 430 anos depois, Deus visita o povo.
E agora estão levando os ossos de José. E aí, ó, os israelitas partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Um dia um jovem me falou na igreja assim, pastor, seria tão bom se tivéssemos uma nuvem, uma coluna. Eu falei, não seria não. Porque hoje nós não temos uma nuvem, nós não temos uma coluna, mas nós temos algo muito mais poderoso, que é o Espírito Santo habitando em nós, nos apontando o caminho. E aí nós chegamos no capítulo 14. O capítulo 14 é o momento que o povo saiu do Egito, está indo agora em direção a Canaã, mas Deus vai endurecer o coração de Faraó, para que Faraó persiga o povo. E aqui é o momento da travessia do Mar Vermelho. Eu quero ler com você, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdon e o mar. Acampe à beira do mar, defronte de Baal-Zephon. Se você pegar o verso 1 e o verso 2, do capítulo 14, e se você for no mapa, você vai perceber que Deus levou o povo para um lugar que não tinha saída. Na frente tinha o mar, de um lado tinha uma montanha, do outro uma montanha, era um beco sem saída. E agora Faraó vai vir perseguindo. Verso 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Então Deus leva o povo, coloca o povo num beco sem saída, à frente o Mar Vermelho, de um lado uma montanha, de um lado outra montanha, e atrás agora vem Faraó. E aí do verso 10 ao verso 14, é a intervenção de Deus. É o momento que Deus abre o Mar Vermelho. Esse é o ponto, talvez, o ápice daquilo que o judeu vai se lembrar de todos os feitos de Deus. O momento que Deus abre o Mar Vermelho. Eles estão literalmente num beco sem saída. Mas Deus vai operar algo tão sobrenatural. Verso 26. Mas o Senhor disse a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés, quando ele é pressionado pelo povo, o povo percebe que eles estão num beco sem saída. Moisés disse assim, olha, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais. E aí ele dá essa palavra dizendo, Deus vai fazer. Verso 13, deixa eu voltar no verso 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai fazer. Ele fala, Deus vai fazer um livramento. Ele vai orar a Deus, depois que ele fala com o povo, que Deus vai dar um livramento, Deus fala com ele, o que você está fazendo aqui, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo para ficar preparado. E aqui é tão lindo, porque Moisés vai tocar no mar, o mar vai se abrir, Israel vai passar a seco, o Faraó vai vir atrás. Quando o povo já tinha passado, estava do outro lado, Moisés toca na água, o mar se fecha, destruindo os carros e os cavaleiros de Faraó. E aí nós vamos no capítulo 15, e você vai ver como que capítulos como esse, aqui do capítulo 15, momentos como esse vão se repetir ao longo da Bíblia. É o cântico de Moisés. Moisés foi o primeiro a cantar. E isso me ensina muito. Eu não sei cantar, mas eu gosto muito de louvor. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de estar cantando, mesmo desafinado. E nós temos que aprender a celebrar toda a nossa vitória. Aqui é Moisés cantando. E nesse cântico, Moisés está exaltando os feitos de Deus. Exaltando a pessoa de Deus. O cântico de Moisés. É um cântico de louvor a Deus pela vitória sobre o inimigo. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a cantar diante das suas vitórias. Celebre as suas vitórias. Ele vai exaltar a grandeza de Deus do verso 1 ao verso 5. Do verso 6 ao verso 10, ele vai falar da destruição dos seus inimigos. A destruição dos seus inimigos. Como que a mão de Deus se manifestou. Do verso 11 ao 12, ele fala da proteção. Como que Deus é? Deus é majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Leia esse cântico.
eu queria que você fizesse algo. Leia o capítulo 15 em voz alta. Leia em voz alta. E aí, terminando, o verso 22 ao verso 27, é o momento que Deus vai trazer a provisão de água para eles. É o momento das águas de Mara e de Elim. É o momento que Deus vai, em meio àquela necessidade. E aí, o verso 23, Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, ele lançou na água, e essa se tornou boa, potável. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças. Leis e ordenanças. E aí, verso 27, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Então passa o Mar Vermelho, agora Deus os leva ali para Elim. Elim era um lugar apenas onde eles tinham refrigério, não era o destino final. O destino final deles era Canaã. Terminamos o capítulo 15. Estamos aqui no meio do livro, basicamente, quase no meio do livro de Êxodo, quase no meio. Amanhã nós chegamos, bem dizer, no meio desse livro. Eu espero que você esteja aprendendo, continue lendo, continue assistindo, porque em breve nós terminaremos o segundo livro da Bíblia e avançaremos mais um pouco no conhecimento das Escrituras. Deus abençoe sua vida, fique firme nesse projeto tão lindo. Deus te abençoe.